Bom, o movimento da Terra. Vamos falar um pouquinho agora de astronomia. Tem que ter, tá ok? Como todos sabemos, o planeta Terra descreve uma trajetória elíptica. Para você que não sabe o que é uma elipse, né? Ou pode não ter estudado aí, e pode ter estudado aí já um bom período de tempo, não lembra mais. Eu tenho, na verdade, esse trajeto aqui, que é um círculo, e tenho esse aqui, que é uma elipse. É como se eu pegasse um círculo e achatasse ele, e ele começasse a ficar um pouco mais esticado. Então, o formato da elipse seria justamente esse. E é essa trajetória, essa forma, né, de trajeto que o nosso planeta faz no universo em torno do Sol. Devido à inclinação da Terra, a direção norte-sul geográfica está desviada da direção norte-sul do campo magnético terrestre. Então nós temos aí o norte-sul magnético e temos o norte-sul geográfico. Bom é se nós colocarmos o painel para o norte-sul geográfico, aonde ele vai ter um maior desempenho. Mas por hora nós vamos ficar comentando somente aí do norte-sul magnético, porque é através da bússola que nós vamos estar encontrando esse norte-sul magnético. A Terra roda sobre si própria e completa uma rotação num dia, percorrendo a sua trajetória num ano e 6 horas. De 4 em 4 anos, acerta-se o calendário com o ano bissexto. O eixo de rotação, designado eixo polar, é quase perpendicular ao plano da elipse, formando um ângulo com a normal ao plano da órbita de valor de 23 graus e 27 minutos. Então aqui nós temos aqui o globo terrestre, tá? Temos aqui o eixo geográfico, tá? Onde nós vamos ter o norte e o sul geográfico, e temos aqui o eixo magnético, onde nós teremos o norte e sul magnético. Lembrando que toda vez que nós estivermos usando a bússola, isso nós vamos ver um pouco mais à frente quando eu estiver dando uma aula prática aqui sobre orientação com bússola, nós vamos estar sendo orientados para o norte e sul magnético. Todas as coordenadas que a bússola nos dá é baseado no campo magnético da Terra e não no geográfico, ok? Bom, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos o planeta Terra, e eu tenho falado muito a respeito da elipse, né? A elipse, a trajetória da elipse. Então, na verdade, nós vamos ver agora essa elipse. Na verdade, é um círculo imaginário, isso aqui não existe, mas a trajetória da Terra obedece justamente essa trajetória, o que nós chamamos de elipse. Como eu tinha dito anteriormente, era como se você pegasse um círculo e você botasse uma pressão nele e o achatasse. Como se fosse aí uma bexiga aí de aniversário. Quando você coloca pressão ali num lado do outro, você vê que ela fica tipo num formato elíptico. Então toda vez que eu estiver falando de elipse, é justamente esse círculo meio inclinado, meio achatado. Bom, aqui nós temos uma distância diferente entre essa parte aqui que é chamada de solstício, tá? Solstício de verão e solstício de inverno. Então, toda vez que o planeta está aqui, a distância entre o planeta e o Sol é menor do que quando nós estamos aqui no solstício de inverno. Essa distância aqui é muito maior do que essa distância aqui. Por isso, isso tem uma relevância muito grande a respeito da temperatura no planeta quando ele está aqui. Claro que a incidência solar em cima de algum dos hemisférios, por ele estar, na verdade, aí com uma inclinação de 23 graus, então nós temos aí também essa grande contribuição para que a temperatura se eleve. Mas essa parte aí de janeiro, junto com junho, um está mais próximo, um está mais distante, nós vamos ter também uma relevância na questão da temperatura. A Terra descreve uma órbita elíptica em redor do Sol, em que ocupa os extremos da elipse. Quando está mais afastado do Sol, aproximadamente 1,017 anos-luz, denomina-se afélio, ao ponto que a Terra se encontra aproximadamente de 0,983 anos-luz, chama-se de periélio. Bom, aqui nós temos aqui o Sol, tá? Nós temos aqui o eixo polar
E temos aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Bom, falamos já sobre a questão do solstício, do equinócio. Agora vamos falar um pouquinho agora sobre os trópicos. Os trópicos de Câncer, juntamente com o Trópico de Capricórnio, são linhas imaginárias que foi criado por causa da diferente angulação dos raios solares incidentes no planeta ao longo do ano. E ela tem uma variação. Essa variação, na verdade, é uma variação de 23,27, a mesma variação e angulação do eixo da Terra que está inclinado. Então, o que acontece? Ao longo do ano, essa variação vai de zero, tá? Dependendo de que posição a Terra está naquela elipse que nós acabamos de ver. Então, nós temos aí, ó, aqui é, na verdade, a linha do Equador. Então, ao longo do ano, o Sol, a angulação dos raios solares, ela vai variando. Ela varia de 0 até mais 27 graus e 28 minutos, que é o solstício de junho, tá? Então, eu tenho justamente aqui no hemisfério norte essa variação. Por isso, eu estou com um sinal positivo aqui. Ela faz essa variação. Quando, na verdade, dependendo aí da posição que o Sol esteja, que nós vimos lá, que é lá perto de janeiro e dezembro, então vai ter um período que esse Sol vai se alinhar, quando vai ser o quê? Quando vai ser, na verdade, aí, ó, estivermos aí num período que o Sol estará se alinhando, o Equador do Sol estará se alinhando com o Equador da onde? Estará se alinhando com o Equador do planeta Terra. Então, a minha angulação é zero. Depois, baseado na mesma trajetória, essa angulação agora também vai variando, sendo que agora é para o hemisfério sul. Lembra que nós, brasileiros, estamos dentro do Brasil e o Brasil está no hemisfério sul. Por isso, agora esse valor vai para valor negativo, porque está abaixo da linha do Equador. Então, essa angulação agora, ela vai mudar, ela vai alterar, ela vai variar de 0, que é a linha do Equador, até menos 23 graus e 27 minutos. Essa incidência, essa variação dessa incidência de raios solares vai impactar na produção de energia elétrica dependendo de como está, ou de como esteja a posição do painel fotovoltaico. Por isso, essa questão da astronomia é muito importante a gente entender para poder estar fazendo uma instalação consciente dos efeitos que isso vai trazer após ele estar instalado e após ela estar girando. Coordenada geográfica. Outra questão muito importante são as coordenadas geográficas, porque aonde você vai fazer a instalação, através do endereço, tem como você saber qual é a coordenada geográfica de latitude e de longitude. Com base na rede geográfica, podemos determinar as coordenadas, ou seja, a latitude e a longitude de qualquer ponto situado sobre a superfície terrestre. Para a determinação da latitude, são considerados os paralelos, que a gente vai conhecer o que é, enquanto que para a longitude, levamos em consideração os meridianos, que também vamos conhecer o que é. Bom, a latitude é o valor angular do arco de meridiano compreendido entre o Equador e o paralelo do lugar de referência. Será sempre norte ou sul. Longitude é o valor angular junto ao eixo da Terra do plano formado pelo prolongamento das extremidades do arco do paralelo compreendido entre o meridiano de Greenwich, que fica lá na Inglaterra, e o meridiano do lugar de referência, considerando-se este plano sempre o paralelo ao plano do Equador. A longitude será sempre leste ou oeste. A latitude é o ângulo formado pelo vertical de um ponto geográfico considerado e pelo plano do Equador. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 a 90 graus, para norte ou para sul. Por exemplo, Lisboa está à latitude de 38 graus, 4 minutos norte, porque está na Europa e a Europa está acima da linha do Equador. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui agora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele está, na verdade, com uma angulação de, na verdade, aí 22 graus, tá? 22 graus sul. Por quê? Estamos abaixo da linha do Equador. Então, estamos no hemisfério sul. Por isso, os painéis fotovoltaicos, nós vamos ver futuramente, que a melhor posição, né, o melhor grau que deve se colocar para poder obter uma maior eficiência aqui no Rio de Janeiro é com 22 graus, para que ele possa estar produzindo aí, né, e ter uma eficiência energética muito boa.
Aqui nós temos aqui uma figura representando aí o globo terrestre e agora nós vamos saber um pouco mais detalhado essa questão de longitude e de latitude. Aqui eu tenho o Polo Norte e aqui eu tenho o Polo Sul. Aqui eu tenho a linha do Equador, aqui eu tenho o centro da Terra. Bom, latitude vai da linha do Equador até os polos, ou seja, daqui para cá é latitude, daqui para cá é latitude. Longitude vai do centro da Terra até o perímetro da linha do Equador, ou seja, vai do centro da Terra até o perímetro do Equador. Bom, com base na latitude e na longitude, podemos nos situar ou nos encontrar em qualquer parte do planeta. Basta sabermos dessas coordenadas e no momento que você vai fazer a sua instalação, depois nós vamos estar vendo aí um pouco mais detalhadamente na área de projeto, ou melhor, no módulo de projeto, onde você na verdade vai ter acesso. E eu vou estar ensinando para você como pegar essas informações lá no Google Maps, baseado no endereço do seu cliente, aonde você vai fazer essa instalação. E vamos precisar dessas informações para poder saber a incidência de raios solares ou a hora de sol pleno, né, naquela região, a média, naquela região, para utilizarmos no nosso cálculo, para poder estar fazendo o dimensionamento do gerador fotovoltaico. Então, aqui, por exemplo, eu quero esse ponto P aqui. Bom, esse ponto P aqui, baseado nas coordenadas que foram encontradas lá no Google Maps, eu tenho, na verdade, aí ó, uma latitude, tá, de 50 graus. Tá? Eu tenho uma latitude de 50 graus. Tá? E com isso daí, eu fico sabendo a posição desse local e vou utilizar essas informações para poder fazer o cálculo do meu gerador. Então, ó, latitude, a partir do momento que eu pegar as coordenadas, eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, é com referência à linha do Equador, então esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu quero informar para você que quanto maior esse ângulo, mais próximo vai dar dos polos e menos incidências de raios solares haverá aqui em cima. Por isso que os polos são locais muito, mas muito frio mesmo, tá? Aqui eu tenho aqui as paralelas, tá? Tenho aqui a linha do Equador, temos aqui as paralelas, que na verdade aí nós vamos ter as coordenadas da latitude. Aonde eu tenho 50 graus, 25 graus, 0 graus que é a linha do Equador, 50 graus e 25 graus norte, porque está acima da linha do Equador. E aqui nós temos 25 graus abaixo da linha do Equador, então é 25 graus sul. Temos hemisfério norte e hemisfério sul. (1.7) Incidência dos raios solares no planeta Terra. Então nós temos aqui o planeta Terra e temos aqui a radiação sendo dirigida justamente para onde? Sendo dirigida justamente para o globo terrestre. Lembra que eu tenho falado sempre de hemisfério sul e hemisfério norte? É como se você cortasse uma laranja e dividisse ela em duas. Cortasse em duas partes iguais. E quando você separa as duas laranjas, uma seria o hemisfério norte, a parte de cima, e a parte de baixo seria o hemisfério sul. E é isso que nós vamos estar vendo aqui um pouco mais detalhadamente. Bom, eu tenho aqui o polo geográfico, aqui o polo não, a linha, né, que é o eixo geográfico, onde eu tenho aí, ó, eixo terrestre, polo norte, polo sul. Aqui eu tenho essa parte de cima que é o hemisfério norte e essa parte de baixo que é o hemisfério sul. Aqui eu tenho a linha do Equador. Aqui eu tenho, na verdade, aqui, ó, hemisfério norte, próximo ao hemisfério norte, eu tenho o meu zenite. O que seria esse meu zenite? Esse meu zenite seria o ponto da minha instalação. O ponto onde eu vou fazer a minha instalação. Então eu tenho aqui o meu zenite e eu tenho aqui o ângulo, tá? Que seria o quê? Ângulo, né, mais a declinação solar. É o que eu tenho que saber justamente aqui nesse ponto para me saber como que eu tenho que posicionar o meu painel. E isso nós vamos estar vendo mais à frente com bastante riqueza de detalhes. Eu tenho falado constantemente aqui sobre ângulo da radiação, ângulo dos raios solares. Agora eu vou estar explicando para você com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o zenite do lugar, que é o que eu acabei de falar agora, onde é o ponto da instalação.
Tenho aqui o solstício de dezembro e o solstício de junho. Então nós vemos que nesse período, as angulações dos raios solares, elas têm uma angulação diferente. E quando eu falo de angulação, qual é a referência do ângulo? A referência do ângulo é a superfície. No nosso caso aqui, a superfície seria o próprio solo. No caso, quando você vai fazer uma instalação, a superfície, ou, na verdade, aí, o que vai receber, na verdade, essa incidência, vai ser o painel fotovoltaico, que pode estar instalado no solo, pode estar instalado num suporte, ou, como nós costumamos ver mais corriqueiramente, ele vai estar instalado no telhado, ou então no teto, né, na parte de cima da residência. Então, quando eu estou falando de ângulo, é justamente esse ângulo aqui, ó. Vê em que sentido que vem essa radiação. A partir do momento que esse ângulo aqui é um ângulo muito pequeno, a partir do momento que eu vou pegando como referência esse, e depois eu pego como referência esse, e depois eu pego como referência esse, o ângulo vai aumentando. Então, quanto maior o ângulo de incidência do raio solar em cima de uma superfície, muito melhor vai ser a captação de energia em cima daquela superfície. No caso, essa superfície é o painel fotovoltaico. Para você entender um pouco melhor o que eu estou falando, preste bem atenção durante a manhã, tá? Durante a manhã. Levante-se de manhã e você vai pegar e ficar esperando, aguardando o sol nascer. Quando o sol começar a nascer, você vai ver que a sua sombra, por exemplo, ele nasce a leste, e quando ele começar a nascer, você vai ver que a sua sombra vai estar bem comprida. Isso significa que este ângulo aqui, ó, está bem pequeno. Com isso, a sombra ela fica muito mais longa. A partir do momento que o Sol ele começa a fazer a sua trajetória durante o dia, você vai ver que se você ficar no mesmo ponto, essa sombra vai vir diminuindo. Por quê? O ângulo da incidência solar está aumentando. Tá? Quando chegar o meio-dia, praticamente o Sol vai estar sobre a sua cabeça e a sua sombra embaixo dos seus pés, porque você atingiu aí a maior angulação de 90 graus. Então, nesse exato momento, o que vai acontecer? A sua sombra estará debaixo dos seus pés, porque você está na maior angulação. Com isso, a incidência de raios solares vai direto sobre o seu corpo, e é também nesse momento que você sente uma temperatura maior na sua pele. Só para você saber que quanto maior a angulação de raios solares incidentes sobre uma superfície, maior vai ser justamente aí o calor e a radiação sobre aquele local. Bom, referente à questão da sombra, que eu acabei de falar aqui agora, nós temos aqui essa igreja. Então, vejam aqui, o sol aqui, vamos supor, está no leste, né? Vamos supor que é de manhã, então você vai ver que a sombra é muito mais comprida, porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre os raios solares e a superfície é menor do que esse aqui. Esse aqui o ângulo está maior. Consequentemente, a sombra é menor. Isso significa que se eu instalar o meu painel fotovoltaico em cima dessa igreja, nesse exato momento vai ser o momento que ela vai estar produzindo muito mais do que aqui, que quase não vai ter radiação solar, por questão aí do ângulo está muito menor. Então, baseado nessas duas ilustrações, podemos ver que aqui seria o verão, quando nós, na verdade, estamos lá no solstício de verão, onde, no nosso caso, no Polo Sul, nesse período vai ter uma radiação muito maior do que aqui no solstício de inverno, que é, na verdade, aí quando o Sol está mais, ou melhor, a Terra está mais distante.